palavras. Nós queremos meditar em Isaías, no capítulo 6, no versículo 1, onde lemos, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aleluias, aleluia. Isaías, quando ele começa a falar, do seu chamado, da sua visão, ele começa a dizer: olha, no ano da morte do rei Uzias. Quem foi o rei Uzias que o profeta faz questão de dizer que foi no ano da sua morte que tudo aconteceu na vida dele? O rei Uzias, se nós voltarmos um pouquinho lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, vai dizer que o pai desse Uzias, ele reinava ali em Judá. E ele fez o que era reto diante do Senhor. Mas nos últimos dias da sua vida, ele vacilou um pouquinho. E aí, ele foi morto, mataram ele. E o povo de Judá pegou o seu filho com apenas 16 anos e fez dele o rei de toda a nação ali, Fez dele, levantou ele o rei de Judá. E Uzias, ali novo, 16 anos, não tinha tanta experiência. Uzias, tudo que ele queria era a dependência do Senhor, era depender completamente do Senhor, era pedir ao Senhor direção para como cuidar daquelas pessoas, como o que fazer, afinal ele só tinha 16 anos. E a Bíblia vai nos dizer que ele se inspirou em Zacarias. O profeta Zacarias, o rei Uzias, ele se inspirou no profeta Zacarias. E ele começou a orar, ele começou a buscar a Deus, ele começou a viver uma vida de renúncia. E ele ali, inspirado pelo profeta, ele queria fazer tudo o que agradasse ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que ele andou retamente aos olhos do Senhor. Ele foi um dos melhores reis de Judá. Ele fez muita coisa por Judá. Ele criou estratégia para que o povo vencesse batalhas. Ele fez coisas que facilitou a vida da população. Ele se tornou um rei querido da nação, porque além de ser um espelho espiritualmente, porque ele vivia buscando ao Senhor, tendo como exemplo o profeta Zacarias, e ele queria sim em tudo ser direcionado pelo Senhor. Ele queria viver uma vida de busca de santidade, e além de ser espiritualmente esse padrão, esse modelo para as pessoas, ele ainda fez muito pela população. Tudo que ele podia fazer para melhorar a vida das pessoas, ele fez. De sorte que as pessoas, a nação ali, a terra de Judá, amava esse rei. Eles tinham muita estima por esse rei. O rei Uzias, ele era muito querido, ele era muito amado pelas pessoas. Só que a Bíblia vai nos dizer que depois de ele ter conquistado muitas coisas, depois de ele ter feito muitas coisas boas, e por tudo que ele fez diante do Senhor, aquilo começou a subir no coração do rei Uzias. Já viu pessoas assim que começam bem, dão uma desviada? O rei Uzias, ele começou bem. Ele subiu ao trono com apenas 16 anos. E tudo que ele queria era depender do Senhor. Tudo que ele queria era buscar o Senhor. Só que houve um momento da vida dele que ele viu que tudo estava dando certo, que tudo estava sendo bom, que as pessoas estavam amando ele, respeitavam ele de uma forma muito grande. E aí aquilo começou a subir ao coração do rei Uzias. Começou a subir, ele começou a se ensoberbecer. Aquilo começou a tomar conta do coração do rei Uzias.
Uzias de uma forma que um dia ele entrou no templo e a Bíblia nos diz que apenas os levitas, os sacerdotes, poderiam oferecer incenso. Somente os levitas, os sacerdotes ali poderiam trabalhar no templo, oferecer incenso. Mas o rei Uzias, aquilo tinha tomado conta do coração dele de uma forma tão grande, porque ele era amado pelas pessoas, porque ele era querido pelas pessoas, que um dia ele resolve entrar no templo e diz: eu irei oferecer incenso. Dessa vez eu não vou precisar de sacerdote nenhum que ofereça no meu lugar. Eu vou oferecer o meu próprio incenso. E ele entrou no templo, mas isso era errado diante dos olhos do Senhor. Isso era errado diante da nação, porque todos sabiam que apenas os levitas, os sacerdotes, poderiam oferecer incenso diante de Deus. E quando ele entrou ali no templo, todo cheio de si, agora se achando: olha, eu sou um rei todo majestoso, todo mundo gosta de mim, todo mundo sabe o que eu fiz por essa nação, como essa nação era antes de mim, através de mim, eles ganharam muitas guerras. Eu fiz esse povo ser conhecido, se tornar famoso, então eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Queridos, nós precisamos entender que nós dependemos do Senhor todos os dias da nossa vida, que é Ele quem levanta, mas também Ele abate, que é Ele quem levanta, mas também Ele abate aquele que a si mesmo se exalta, porque a Bíblia, as pessoas dizem por aí, aqueles que se humilham serão exaltados. Não é assim que está na Bíblia. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus e Ele, no seu tempo, nos exalta. Mas aqueles que a si mesmos se exaltam, esses correrão o risco de serem humilhados pelo Senhor. E naquele dia, aquele homem, ele está se achando bambambam, ele se acha a última bolacha do pacote, e ele entra ali no templo dizendo: dessa vez eu não vou precisar de sacerdote nenhum para oferecer incenso no meu lugar, eu mesmo farei isso. E quando ele entra ali no templo, irmãos, o sacerdote encosta perto dele e diz: ei, você não pode, o que você está fazendo? Você está louco? Você está louco? Você não pode fazer isso. E ele: não, eu vou oferecer incenso, ponto, acabou. Eu sou o rei, eu dou a última palavra e eu estou falando que eu vou oferecer incenso, ponto, acabou. E o sacerdote Azarias, ele vai lá junto a mais 80 sacerdotes para ver se convence ele que o que ele estava fazendo era errado, para ver se convence ele que ele deveria voltar a se entender que o que Deus fala está falado, o que Deus fala está dito e pronto, acabou. E o que Deus tinha dito naquele tempo era somente os sacerdotes poderiam oferecer incenso. E Azarias, juntamente com aqueles 80 sacerdotes, tenta convencer o rei Uzias do erro que ele estava cometendo. E ele fica bravo com os sacerdotes. Ele fica bravo, ele diz: não importa, eu vou fazer e pronto. Queridos, mas ninguém brinca com Deus. Ninguém brinca com Deus. Tanta gente por aí que nós ouvimos testemunhos que brincou com Deus, que tentou fazer do seu jeito, quebrou a cara, se deu mal. Porque Deus, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é poderoso. Todo poder e autoridade está nas suas mãos, irmãos. Tem gente que tem tratado Deus. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas têm falado assim: não, mas Deus é um cara legal, Deus é um pai bondoso, tudo que a gente fizer tá feito, tá bom, hein? Ele é bondoso, mas Ele continua sendo rei, santo, imaculado. Ele é bondoso, sim, mas Ele continua sendo Deus todo-poderoso e exige respeito. E ninguém, irmãos, que afronta Deus fica de pé para contar a história. Todos aqueles que nós ouvimos na
melhor, que tentaram afrontar a Deus, pagaram com a sua própria vida, porque esqueceram que o Deus que nós servimos tem todo o poder e autoridade em suas mãos. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele resolve entrar ali e oferecer um incenso por conta própria, na hora que o sacerdote Azarias olha para ele, para a testa dele estava com lepra. A testa do rei Uzias estava com lepra, e quando ele percebe que algo estava errado com ele, ali o sacerdote Azarias, junto com os outros 80 sacerdotes, pega ele, tenta jogar para fora do templo, e ele, quando percebe a vergonha agora que ele se encontrava, que o próprio Deus havia ferido ele com a lepra, ele sai correndo do templo e agora vai para casa envergonhado. E a Bíblia vai nos dizer que agora ele sai do seu castelo ali, né? E agora ele tem que ficar isolado em uma casa. E o seu filho fica no seu lugar, na mansão real, e ali ele só pode passar as informações, as ordens para o filho, mas ele não pode mais ficar em frente à população. Aquele ego dele, do melhor rei, agora havia sido humilhado pelo Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que todos os dias da sua vida até a sua morte, ele ficou isolado de todos com a sua lepra, porque desobedeceu a ordem do Senhor. Mas ainda assim, eu acredito que o rei Uzias, ele se arrependeu do que ele fez. Eu imagino que ele passou todos os dias da sua vida pedindo perdão a Deus por tudo que ele tinha feito. E ele lembrou que como ele tinha andado na presença do Senhor, tudo que ele tinha feito na presença do Senhor, agora havia sido manchado por conta do seu orgulho, do seu egoísmo, de tentar fazer uma coisa que o sacerdote poderia fazer por ele. E aquele filho dele assume ali o seu lugar enquanto ele estava vivo, apenas de uma certa forma provisória, né? Um correio seria assim, seguindo as ordens do seu pai, uma corregência seguindo as ordens do seu pai. Mas houve um dia que o rei Uzias parte para a glória. Mas com tudo isso que aconteceu, a nação ficou abalada. As pessoas ficaram entristecidos, porque afinal de contas o rei Uzias era um rei bom. Ele teve esse momento de fraqueza, mas ele era um rei bom. Ele fez coisas que outros reis antes dele nunca tinham feito por Israel. Ele fez ele cuidou dos soldados, ele cuidou da cidade, ele cuidou de coisas que os outros reis até o momento não tinham cuidado. Então as pessoas tinham uma grande estima por esse rei. E quando ele morreu, as pessoas sofreram. No dia da sua morte, as pessoas sofreram. E agora? O que vai ser de nós? O rei Uzias, que nós amávamos tanto, morreu. E agora? E se vier outro rei e for ruim? E se vier outro rei e não fazer o que ele fez por nós? O que vai ser de nós daqui para frente? O que nós iremos fazer se levantar um rei mau? E se esse rei não cuidar de nós como ele cuidou, o que vai ser de nós? E as pessoas começaram a ficar preocupadas. O que vai ser de nós? O que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Esse era o pensamento das pessoas naquele momento. Afinal, o seu rei tão amado, o seu rei tão querido, havia morrido. E agora, qual era o futuro daquela nação? O que esperava por eles? Qual era o futuro deles agora? Eu imagino que foram dias que eles se lamentaram, que não quiseram comer, que ficaram aflitos, preocupados, sem saber o que seria do seu futuro. E aí um dia, Isaías, ele entra no templo. E quando ele entra no templo, ele tem a visão mais linda de toda a Bíblia. A palavra de Deus vai nos dizer que quando ele entrou no templo, ele viu no mais alto e sublime trono o
Senhor sentado nos céus. Aleluia! Ele viu, irmãos, ele viu essa visão tão linda em um momento em que todos estavam chorando a perda de um rei. Em um momento em que as pessoas estavam chorando a perda do seu rei tão amado. Ele viu essa visão do Senhor. E era como se o Senhor dissesse para Isaías: olha, Isaías, o rei terreno morreu, mas o rei dos reis vive para todo sempre. Aleluia! O Senhor queria dizer para Isaías: olha, Isaías, não precisa ficar preocupado somente porque um rei terreno morreu, mas o rei que controla tudo, que cuida do seu futuro, que cuida da sua vida, permanece vivo para todo sempre. O Senhor naquele momento, irmãos, queria dar uma palavra de esperança para Isaías. O Senhor naquele momento queria dizer para Isaías: olha, Isaías, ainda que as coisas deram errado, ainda que as coisas fugiram do controle, ainda que as pessoas estão chorando pela morte de alguém, eu ainda continuo no controle de todas as coisas. Eu ainda continuo no controle de todas as coisas. O Senhor naquele momento queria mostrar para Isaías que ele não precisaria se preocupar com nada, irmãos. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós estamos pensando naquilo que está à nossa frente. Mas aconteceu isso, mas parece que o Senhor não está vendo. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. O Deus que você serve, Ele está vivo. Ele continua vivo, irmãos. Ele está vivo, Ele está no seu trono e nada foge do controle das suas mãos. Nada foge do controle das suas mãos. E o Senhor estava dizendo para Isaías: olha, Isaías, enquanto as pessoas acham que acabou, eu estou escrevendo uma nova história para vocês a partir de hoje. Enquanto as pessoas acham que é o fim, eu estou pegando essa situação e fazendo viravolta, irmãos. É no tempo de crise que Deus se revela a nós. É no tempo mais difícil das nossas vidas que o Senhor se revela a nós. E o Senhor queria mostrar para Isaías, dizendo: Isaías, está tendo crise, é um tempo de crise. Eu vou transformar esse tempo de crise em um tempo profético para a tua vida. No momento que você acha que acabou, alguns estudiosos vão dizer que Isaías tinha um certo parentesco com Uzias. E talvez ele poderia dizer: e agora o que vai ser de mim? O que vai ser do meu ministério? Acabou tudo pra mim, não serve, não dá mais. Aí o Senhor está dizendo: ei, sou eu que dou a vida, sou eu que faço acontecer. Não importa, Isaías, o que as pessoas estão passando por lá, eu quero te dizer que hoje eu faço uma nova aliança contigo, eu faço uma nova história para você, que a partir de hoje, Isaías, eu te prometo que se você andar e fazer a minha vontade, eu serei contigo por onde você andar. Queridos, nós precisamos entender que a nossa vida está no controle do Senhor, está nas mãos de Deus. Nada foge do controle das mãos de Deus. As pessoas naquele momento estavam sofrendo, e agora o que vai ser de mim? O Senhor estava dizendo: ele, olha para mim, porque o que eu tenho para você é muito grande, é muito lindo. Isaías, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando ele vê aquela cena tão linda do Senhor, quando ele vê aquela cena tão linda, ele começa a dizer: e agora o que vai ser de mim? Eu sou um homem pecador, o que vai ser de mim? Eu vou morrer, porque eu estou vendo o Senhor. E a Bíblia diz que o anjo vem, toca com a brasa viva nos lábios ali de Isaías, perdoa o pecado dele e fala para ele: agora seus pecados estão perdoados. Eu estou escrevendo uma nova história para você, assim como para PUC, né? Querem a PUC e o Estevão. Eu estou perdoando seus pecados, estou escrevendo uma nova história para vocês. Aleluia! Esse é o Deus
dizer que o Deus que nós servimos é um Deus que faz aquela história triste, abatido, tão triste, tão sem graça, virar uma história de milagres, uma história de vitória. Aleluia! Glória a Deus! E o Senhor diz para Isaías: olha, eu perdoei seus pecados. E agora, quem eu enviarei? E Isaías diz: eu estou tão agradecido por tudo que o Senhor fez na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu ouço o teu chamado. Envia-me, Senhor. Envia-me. Queridos, eu não sei como você chegou aqui, mas hoje o Senhor tem clamado, tem dito para nós: quem atende ao meu chamado? A quem enviarei? A quem enviarei? Se tem alguém aqui que está disposto a atender ao chamado do Senhor, que possa dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque às vezes nós estamos dando desculpas para o Senhor. Moisés, quando o Senhor apareceu para Moisés e disse para Moisés: olha, Moisés, eu quero que você vá libertar o meu povo. Aí Moisés começa a dizer: ai, mas eu não posso, eu tenho uma língua tão pesada, envia meu irmão, envia outro, mas não envia a mim. Quando o Senhor apareceu para Jeremias e dizendo que tinha um projeto na vida dele, Jeremias começa a dizer: ah, Senhor, mas eu sou tão jovem, eu não sei fazer nada. E às vezes o Senhor, a gente olha para nós procurando pessoas que Ele possa usar, e nós ficamos colocando desculpas. Ah, mas eu sou tão velha. Ah, mas eu sou tão velho. Ah, mas eu sou tão nova. Ah, mas eu sou tão nova. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O Senhor está dizendo: ei, nessa noite eu quero escrever uma nova história para cada um de vós. E aqueles que estão dispostos a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu tenho certeza que essa história vai ser mudada de uma forma linda e grande, porque a Bíblia diz que o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam são coisas que o olho não viu, irmãos. Aquilo que nós não imaginamos é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que estão dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor. E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está batendo em portas aqui nessa noite, tem dito: abre o seu coração e entenda que nada que você possa fazer apaga os planos do Senhor para a tua vida. Nada, 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 irmãos, apaga o chamado do Senhor para a tua vida. E talvez você esteja na mesma situação daquelas pessoas lá de Judá. E agora o que vai ser de mim? E agora o que vai ser de mim? Porque o que eu tinha tanta confiança fugiu. E agora o que eu tinha tanta confiança eu perdi. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: coloque os seus olhos não nas coisas materiais, mas naquele que pode tudo. Naquele que pode tudo, queridos. Os homens são falhos, mas o nosso Senhor vive para todo sempre. E o Senhor estava dizendo para Isaías: olha, Isaías, enquanto você acha que acabou, enquanto você acha que é o fim, enquanto você acha que não tem mais jeito, não tem mais solução, eu continuo vivo e todo poder e autoridade está nas minhas mãos. Enquanto as pessoas estavam dizendo: e agora o que vai ser de nós? O nosso rei morreu. O Senhor estava dizendo: ei, olhe para os céus. O Rei dos Reis continua vivo. O Rei dos Reis continua vivo, irmãos. E é Ele que muda a história, é Ele que dá nova vida. Naquele dia em que Isaías teve um encontro com o Senhor, a sua vida foi transformada. Talvez ele chegou naquele templo angustiado. Eu vou ali orar no templo, porque agora para mim acabou, o nosso rei morreu e agora não tem mais o que fazer, eu vou orar. Talvez naquele momento tudo que ele queria era orar um pouquinho, esfriar a cabeça. Mas naquele momento de crise dele, ele teve a maior experiência da vida dele. São os tempos de crise, irmãos, que mostram quem realmente nós somos. A Bíblia diz que se mostrarmos fracos no dia da nossa angústia, nós somos pessoas, tão fraquinhas.
Mas a nossa força não está em nós, a nossa força está em Deus. Aleluia! A nossa força está em Deus, queridos. E eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou triste, abatido com algum problema. Mas eu quero te dizer que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está neste lugar. E Ele pode mudar a tua história nessa noite. Talvez você chegou aqui com algum problema que você acha que não tem mais solução, que não tem mais jeito. O Todo-Poderoso está neste lugar e Ele pode mudar a tua história. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você diz: eu vou hoje lá na igreja apenas para ver os meninos batizarem, mas eu estou tão angustiado, tão triste, tão aflito. Aí o Senhor te diz nessa noite: eis, eu preparei esse momento hoje para mudar o teu cativeiro, para mudar a tua história e dar um basta nessa tristeza. Irmãos, Deus naquele dia, Ele escreveu uma nova história para Isaías. Aquela angústia que havia no coração dele foi transformada em alegria. E hoje o Senhor transforma tristezas em alegrias nessa noite, porque Ele tem o poder de mudar a situação, de mudar cativeiros. Basta confiarmos no Senhor, basta entendermos que todo poder e toda autoridade está em suas mãos. A Bíblia nos diz que quando o Senhor morreu, que Jesus subiu aos céus, Ele falou: Ele me dá todo o poder nos céus e na terra. E esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós servimos. Creia somente que a sua tristeza não impede o trabalhar do Senhor, que o seu problema não impede Deus de agir na sua vida, que aquilo que você acha difícil, Ele muda cativeiros, Ele muda a situação. E basta uma palavra do Senhor e tudo muda. E quem sabe seja nessa noite que o Senhor liberou uma palavra profética para a tua vida. E quem sabe seja hoje que aquilo que você chegou aqui dizendo não tem jeito, o Senhor muda e você sai daqui com a tua vitória nas tuas mãos. Isaías naquele dia, tudo que ele queria era orar, era chorar, era dizer para Deus tudo que estava acontecendo com ele. Afinal, o que seria deles ali para frente? E aí o Senhor disse para Isaías: olha, Isaías, eu estou cuidando do teu futuro. Eu estou cuidando do teu futuro. Descansa em mim, Isaías. Não parou aqui. O teu chamado não acabou aqui. Só está começando. Queridos, quando nós achamos que é o final, é aí que Deus entra e escreve uma nova história para nós. Quando nós achamos que chegou no final, agora não tem mais jeito, o Senhor vem e escreve uma nova história. Que o Senhor nessa noite escreva uma nova história para todos aqueles que confiam e esperam em Deus. Aleluia! Aleluia! Que nessa noite você veja como Isaías, aquela visão do Senhor sentado no mais alto e sublime trono, dizendo para você: descansa em mim, confia em mim. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida, e sou eu quem faço o impossível acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Se coloque de pé, queridos, nós estaremos orando. Eu falei que eu não iria me demorar hoje. Aleluia! Pai, nesse momento nós queremos te adorar por essa palavra. E eu quero te apresentar nessa noite os teus filhos, Senhor. Eu não sei, Senhor, como cada um chegou aqui. Talvez pessoas chegaram aqui como Isaías, dizendo: o que vai ser de mim, o que será de mim, o que será de nós daqui para frente. O que vai ser de nós daqui para frente? O nosso rei morreu. Aquilo que eu precisava tanto não deu certo. Aquilo que eu confiei tanto não deu certo. Aquilo que eu planejei tanto não deu certo. O que vai ser de mim daqui para frente? Meu Deus, mas eu te peço que nessa noite o Senhor se revele para a tua igreja e mostre para cada um que o Senhor ainda está no cuidado e no controle de tudo. Que o Senhor não perdeu o controle da vida dele, Senhor. Que tudo que ele está passando, essa aflição
Amém. Glória a Deus.